Como escrever a fundamentação ou referencial teórico do TCC? Você precisa escrever a fundamentação teórica ou referencial teórico do seu TCC, mas não sabe ao certo como fazer? Nesse vídeo eu vou te contar as 5 coisas que você precisa saber para montar um referencial teórico digno de nota 10 e publicação. O que eu posso te adiantar é que as 3 últimas coisas são as coisas que definitivamente não podem faltar no seu referencial teórico. Se esse era o vídeo que você estava procurando, já deixa o like e se inscreve no canal, porque depois desse vídeo você vai saber exatamente o que precisa fazer para escrever seu referencial teórico. Roda a vinheta. A primeira coisa que você precisa saber antes de começar qualquer etapa do seu trabalho é o objetivo. O objetivo do seu trabalho é o que vai determinar o que precisa ser escrito e o que não faz diferença no seu texto e deve ser retirado. Seus objetivos são como o destino que você quer chegar. Não tem como montar um roteiro se você não sabe o destino, não é? Uma vez que você estabelece o destino, você consegue montar o roteiro e o planejamento da escrita do seu trabalho. Por isso, antes de começar a escrever qualquer coisa no seu trabalho, sempre monte seus objetivos. Com base nos objetivos, você consegue montar sua estrutura de escrita, e isso vai facilitar muito na hora de buscar literatura e na hora de escrever o seu trabalho. A segunda dica, dando continuidade na primeira, é justamente montar a sua estrutura ou seu esqueleto. Ah, Gabriel, mas o que é esse esqueleto? Pense em uma coluna vertebral. Temos as vértebras que sustentam toda a nossa postura, né? Com o trabalho acadêmico, o TCC, é exatamente a mesma coisa. Cada vértebra será um tópico seu de escrita. Então você vai estabelecer quais são os temas que embasarão toda a postura, todo o conjunto do seu trabalho. Só que ao invés de você estabelecer vértebras, você vai estabelecer parágrafos. Então é o seguinte, no primeiro parágrafo, vou escrever sobre isso, no segundo sobre isso, no terceiro sobre isso e assim por diante. É isso que você vai fazer. Cada parágrafo precisa estar relacionado com o próximo. E você precisa fazer com que esses parágrafos conversem entre si e levem um ao outro com fluidez, sem quebras abruptas de texto. Quando você monta essa estrutura, facilita muito sua vida na hora de buscar referências na literatura. Na hora de discernir se um trabalho vai ser ou não útil para você e também na hora de escrever as coisas no seu trabalho. Um dos maiores problemas na montagem de trabalhos hoje em dia é que o aluno recebe uma overdose gigante de informações, inúmeros trabalhos diferentes, cada um falando de uma forma sobre uma coisa. Se você monta esse esqueleto, a sua busca ela se torna muito mais específica. E essa overdose de informações, consequentemente, acaba sendo menor. Eliminando esse problema da overdose, você diminui muito as chances de travar na hora de escrever ou de buscar referências para o seu trabalho. Aí, quando você estiver montando seu esqueleto para a escrita do referencial teórico, você não pode esquecer de abordar 3 coisas. A primeira delas é o panorama histórico. Ah, Gabriel, mas que diabo é isso? O panorama histórico é você falar como que o tema geral do seu trabalho foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Quais os principais trabalhos publicados, aqueles que foram mais influentes, aqueles mais importantes, aqueles que geraram mudanças de paradigma e assim por diante. Você precisa mostrar ao leitor como que o tema surgiu e o que aconteceu até chegar nos dias atuais e o que se sabe sobre esse tema. Nessas horas, é sempre legal você buscar trabalhos de revisão bibliográfica, sabe aqueles? Normalmente esse tipo de trabalho já traz essas informações prontas, então eles já fazem essa retrospectiva histórica e falam sobre os trabalhos que foram mais importantes e que moldaram a literatura desse tema ao longo dos anos. Aí, basta você pegar esses trabalhos citados e verificar se realmente eles são os mais citados e quais foram os resultados mais importantes desses estudos. Caso você não encontre trabalho de revisão, você pode buscar as referências mais relevantes para o seu tema. Se você não souber como fazer isso, aqui no card tem um vídeo passando agora aqui do canal onde eu te ensino a buscar as referências relevantes dentro do seu tema. Vai lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Beleza? Ótimo! Outro ponto importante que deve ter no seu referencial são os principais conceitos. Você precisa considerar que a pessoa que está lendo o seu trabalho não é familiarizada com o tema e com os conceitos técnicos desse tema. Então é muito importante você descrever esses termos técnicos, as teorias e os conceitos, para que o leitor consiga entender a aplicação desses conceitos e dessas teorias no seu trabalho. Você vai fazer um apanhado geral do que significa cada um. Normalmente esses conceitos mais detalhados você vai encontrar em livros, textos sobre o seu tema, aqueles livros que baseiam a literatura do tema. Caso você não saiba exatamente que livro é esse, pesquise diretamente sobre o seu tema no Google Books. Você já vai ter uma ideia boa sobre os melhores livros que moldam o seu tema. E por fim, a terceira coisa que não pode faltar no seu referencial teórico são as perguntas sem resposta. Perguntas sem resposta? Como assim, Gabriel? Calma.
Você já descreveu o panorama histórico e os conceitos principais do tema, certo? No final do referencial teórico, você vai mostrar quais as perguntas que ainda não têm resposta dentro do seu tema, para fazer um gancho com a importância do seu trabalho hoje. A ideia é mostrar que o seu trabalho pode contribuir com algo que ainda não se sabe ao certo na literatura do seu tema. E isso não quer dizer que o seu trabalho precisa ser super inovador ou uma coisa que ninguém nunca fez, não. Você pode simplesmente pegar uma teoria que já foi testada várias vezes de forma contraditória. Sabe aquela teoria que um trabalho refuta e outro concorda, que um mostra uma coisa e outro mostra outra? Então, você pode pegar essa mesma teoria, testar e ver o que acontece. Fazendo isso, você está ajudando a responder uma pergunta que ainda não tem uma resposta definitiva. Se você fizer isso, o seu referencial teórico já estará bem estruturado para a sua aprovação. Tá? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque é assim que a gente se motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e também nos ajuda a chegar para mais gente que precisa. Fechou? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.